Oi, pessoal! Projetinho de 50 questões de arquivologia para a Polícia Federal. Essa é a nossa 11ª questão e a gente vai falar um pouquinho da função dos arquivos intermediários, né? A segunda fase aí do ciclo documental. Vamos lá para a questão? A motivação econômica é a razão da existência do arquivo intermediário e a sua justificativa técnica. Pessoal, nós temos os arquivos correntes, os intermediários e os permanentes, certo? Quando os documentos são produzidos ou recebidos, eles o são no âmbito do arquivo corrente, né? O arquivo corrente ele pode ser entendido como um setor de trabalho, por exemplo. E aí o que acontece? Quando a demanda, né, for atingida, quando a demanda for finalizada, quando o objetivo pelo qual o documento foi criado for atingido, esses documentos eles vão ficar no arquivo corrente, né, no setor de trabalho, na caixa de entrada do sistema informatizado, só pelo tempo que a tabela de temporalidade definir. Porque o que acontece, pessoal? Os arquivos correntes não são setores de trabalho, como eu falei para você? Pois é, a gente sabe que as sedes das instituições, né, elas normalmente ficam em lugares estratégicos, né, onde o metro quadrado tem um valor muito elevado. Então, se eu for ficar guardando o documento no arquivo corrente, ou seja, nos setores de trabalho, eu vou ocupar, se eu estiver falando de um suporte convencional, né, o papel, que é o mais comum, sempre foi o mais comum, né? O que acontece? Eu vou ocupar um lugar muito grande, né? O metro quadrado é caro, então quanto mais documento eu armazenar no meu arquivo corrente, mais lugar eu vou ocupar e mais caro vai ser. Aí o que acontece? Qual que é a alternativa, né, para esse armazenamento, levando em consideração que esses documentos podem ser acessados, né, que há alguma possibilidade de uso desses documentos, mesmo depois que eles já tiverem cumprido as funções iniciais pelas quais eles foram criados. Bom, depois que o prazo do arquivo corrente passar, né, depois que a gente atingir esse prazo, o documento vai poder ser eliminado diretamente do arquivo corrente, então ele já vai deixar de ser um problema de espaço para a gente, né? Ele vai poder ser recolhido para o arquivo intermediário, mas a gente sabe que a parcela de recolhimento dos documentos que possuem características históricas, culturais, probatórias ou informativas é ínfima. Então já não é um problema tão grande, né? Eles têm que ficar armazenados junto à instituição por serem permanentes, mas como não é uma grande quantidade, não tem problema. Ou a terceira opção é que os documentos sejam transferidos para o arquivo intermediário. Aí você vai falar, professora, mas o arquivo intermediário não tem que ficar junto à instituição? Então vai ocupar o metro quadrado do mesmo jeito. Não, pessoal, os arquivos intermediários, a gente usa esse conceito, né? E ele diz que os locais de armazenamento, eles podem ficar afastados da instituição. Não estou falando afastado em outra região, não é isso não. Em outra cidade, não é isso. Mas eles não precisam ficar lá armazenados, né, nas sedes institucionais, onde o metro quadrado realmente tem um valor muito alto. Então, o que acontece? Armazenamos esses documentos em um outro local, o acesso a esses documentos vai continuar sendo concedido, então se o pessoal lá do arquivo intermediário do arquivo corrente produziu um processo em algum momento, a função do processo foi atingida, né, o processo foi concluído, porque a demanda foi finalizada, e aí o documento foi transferido para o arquivo intermediário. Se o arquivo corrente quiser utilizar esse processo, né, para resolver alguma demanda, para fazer alguma pesquisa, o arquivo intermediário vai conceder o acesso sim, tudo bem? Só que esses documentos eles não vão ficar mais armazenados no arquivo corrente, ocupando o espaço onde o espaço é realmente muito caro, né, muito valoroso para a instituição. Então, o arquivo intermediário é um conceito de um local de armazenamento em que os documentos podem ficar aguardando a sua destinação final, que pode ser o recolhimento ou a eliminação, né? Mas que o acesso ainda vai ser concedido, né, para o arquivo corrente. E ainda tem um plus, pessoal. Além da guarda não ficar mais com o arquivo corrente, né, eles vão poder acessar, mas a guarda não vai ficar com eles. Isso quer dizer, né, um plus aí, que os arquivos intermediários, eles detêm a responsabilidade por essa documentação. Então, os arquivos correntes só ganham. Os espaços vão ser liberados, né, com essa transferência. Eles ainda vão poder acessar os documentos e eles não terão mais responsabilidade sobre a guarda desses documentos, né? Isso tudo vai ser transferido para o arquivo intermediário, tudo bem? Então, quando a questão fala assim que a motivação econômica é a razão da existência do arquivo intermediário,
Sim, é uma dessas razões, uma das razões, né? E a sua justificativa técnica, sim, a gente pode dizer que sim, os arquivos intermediários existem para que a gente possa continuar armazenando e para que esse armazenamento não seja tão dispendioso para a administração, né? E dessa forma a gente possa continuar dando acesso aí até que esses documentos realmente possam ser eliminados ou recolhidos para o arquivo permanente, tudo bem? Então a gente tem uma questãozinha super certa aí para você entender um pouquinho das características do arquivo intermediário. Espero que tenha gostado e até a próxima!